Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. O nosso personagem, a nossa história de agora, está lá em 1 Samuel, no capítulo 26. E o cenário é o seguinte: após a morte, do insensato Nabal, Davi se casa com a sensata Abigail, e segue a sua vida, ali pelo deserto, da onde ele realmente habitava. Bom, e mais uma vez, os Ifeus, lembra dos Ifeus? É, aqueles dedo duro, aqueles que gostavam de entregar os outros. Pois é, os Ifeus, mais uma vez, vão lá no ouvidinho lá de Saul e falam: olha, Saul, o Davi lá, o seu algoz, o seu inimigo, se encontra lá no deserto de Áquila ou Aquila, está lá, a gente sabe o caminho, então, acho que os Ifeus, então, se tornaram ali os dedo duro oficiais, de Saul. Não é possível, Eles gostavam de dedurar os outros lá, Enfim, então, os dedo duros mós oficiais foram lá no Saul e buzinaram de novo no ouvido dele. E Saul partiu com seus 3.000 homens, os mesmos 3.000 de antes, e saiu então no encalço de Saul lá no deserto de Aquila, ou Áquila. Veja bem, É interessante, que Saul escolhia os mesmos 3.000 homens, Leônidas, o Leônidas, o grego, tinha os seus 300, Gideão teve os seus 300, mas Saul não. Saul tinha 3.000, ele não economizava não, por isso para perseguir um homem apenas, Enfim, então ele pegou esses 3.000 lá escolhidos, valentes lá, e foi no encalço, E Davi também fica sabendo, porque se tinha dedo duro lá, tinha dedo duro cá, também tinha dedo duro lá, Então Davi também fica sabendo que Saul está lá no seu encalço e tal, e Saul, se eles acampam em determinado lugar, eles não levam nem tendas para poder não chamarem a atenção, Por isso eles ficam dormindo ao relento, Então, Saul, mesmo sendo rei, dormiu aos relentos só com o intuito de matar a Davi, Olha o que um rei se sujeita, Tamanho ódio, tamanho esforço. Então eles não levaram nem tempo. Todo mundo dormindo ali ao relento, Saul dormiu ali no centro e o povo ao redor dele. Inclusive Abner, o seu general e chefe da guarda pessoal agora, Tipo um guarda-costas, estava dormindo ali pertinho de Saul. Então ele fincou a sua famosa, quando te lembra a sua famosa lança, estava ali a sua cabeceira, o seu jarro de água, e tal, e ele dormia ali como um bebê, E Abner, o seu general e primo, do lado dele. Então Saul fica sabendo e vai até assim, antes dele ir, ele chega para dois de seus valentes, Ou seja, Aimeleque e Abisai, no caso até Abisai, inclusive seu sobrinho, filho de Zeruia, fica assim: olha, quem é que vai comigo lá no acampamento de Saul, Porque tinha que ser um cabra, tinha que ser valente, não era qualquer um, Então Davi chega para um dos seus valentes e Abisai, seu sobrinho, o corajoso Abisai, se oferece para ir junto. Não, deixa comigo. Deixa comigo, o rei, que a gente vai junto aí. Vamos ver essa parada aí. Então tá. Abisai se oferece e tal para ir junto. E lá chegando, ele vê, eles vão chegando lá no pé, antepé, e todo mundo estava dormindo. Não havia sentinelas, não havia nada. Todo mundo dormindo e ao relento, sem tendas, E aí, mais uma vez, Abisai fala assim: olha só, eles não têm sentinela, eles não têm guarda, está todo mundo dormindo, não tem tenda, não tem nada. Isso Deus está te entregando nas suas mãos, Semelhante ao episódio lá da caverna, Abisai também fala: olha só, isso é a oportunidade que Deus está te dando, E ele, sabendo ainda que Davi hesitaria, em matar o rei, ele se ofereceu. Se eu quiser, olha, deixa que eu vou lá, ele não vai nem sentir. Eu vou lá e cravo a espada cravo aquela lança dele na terra, Atravessa ele com a lança dele mesmo, ele não vai sequer sentir dor. Deixa comigo que eu vou lá. E Davi: não, longe de mim, longe de nós, tocar no ungido do Senhor. Ele foi lá, apenas pegou aquela famosíssima e inseparável lança do rei, o seu jarro de água, e de novo na pontinha do pé sumiram dali, se afastaram dali.
O que Abisai não entendia, e que mais tarde também Pedro, né, discípulo de Jesus, não entendia, é que Deus não precisa de ajuda. O plano de Deus era plano de Deus que Davi fosse rei. Ponto. Davi já havia sido ungido como rei, o próximo rei de Israel. E Deus não precisava de nada mais para que seu plano se concretizasse. E Abisai não entendia isso. Achava que Davi teria que tomar uma atitude. Assim como Pedro achou que Jesus também tinha que descer da cruz, matar todo mundo e tomar o reino, né? Então eles não compreendiam muito bem isso, o que estava acontecendo, mas Davi parece que sim. Então ele não ousou sequer tocar, né, no ungido do Senhor. Da última vez que ele cortou uma orla do manto, ele se arrependeu profundamente. Mas dessa vez ele pega apenas a lança e o jarro de água, ele não toca no rei. Chegando a uma distância lá considerável, ele começa a gritar por Abner. Ô Abner, tal, você não vai me responder, tá me ouvindo, né? E Abner, né, o general, né, e primo do rei, acorda com aquela gritaria e Davi zomba dele, né? Olha, que tipo de guarda-costa é você, né? Que incompetente é você que não consegue proteger sequer o seu rei. Assim você vai morrer e seu rei vai morrer junto, né? Você é muito incompetente e tal. Aí Abner fica sem entender quem era, de quem era aquela ousadia, quem era aquele sujeito folgado que estava com ele daquela forma. E Saul também acorda e reconhece a voz de Davi e fala: é você, meu filho Davi, né? Aquela coisa, ou falsidade, mas enfim. Aí ele reconhece a voz de Davi, né? E Davi fala: olha, Davi pergunta por que tanta importância em persegui-lo? Assim, um nada como eu, né? Uma pulga. Ele já refere-se a si mesmo como pulga, né? Por que o Senhor sai do seu. Em outras palavras, Davi pergunta: por que o Senhor sai do seu trono, desses seus afazeres de rei, para perseguir uma pessoa tão insignificante? E realmente é uma coisa inacreditável, nem inexplicável, eu diria, né? O que faz, né, um homem que é o rei de Israel, na primeira vez, inclusive, ele quase perde o seu reino para os filisteus, né? Ele deixa o seu trono, deixa os seus afazeres reais para perseguir um homem, sendo que esse um homem apenas não lhe fez absolutamente nada, apenas por inveja e por ódio alimentado por essa mesma inveja, né? O que leva uma pessoa, né, a odiar tanto uma outra pessoa que não lhe fez absolutamente nada, né? Ao ponto dele deixar o seu trono, dele deixar seus afazeres de rei, dele deixar o seu reino exposto e para ir no acampamento e dormir ao relento, no deserto, naquele frio terrível, só apenas, né, sem contar que ele ainda leva 3.000 dos seus mais valentes soldados, né, nessa empreitada de capturar apenas um único homem, né, no qual ele simplesmente ele tem inveja, né? Enfim, ele sabendo ele que aquele homem já estava sendo ungido por Deus, que ele seria o próximo rei, que não tinha jeito, e mesmo assim ele continua no seu intento. Bom, é uma coisa que realmente Davi perguntou e queria saber, e acredito que nós também, né? Se vocês souberem aí, tiverem uma ideia do que o motivava, né, a Saul, esse tipo de perseguição, deixa aí nos comentários, né? Porque eu também realmente estou curioso. Se alguém tiver uma ideia, comenta aí, por favor. Enfim, então Saul reconhece mais uma vez, né, o seu erro, né, a sua burrice, digamos assim, né? E Davi mostra-se, né, a famosa lança, né, e o seu jarro de Davi para Abner, olha, tá aqui a sua lança, você não protegeu o seu rei, ó, tá aqui a lança e o jarro de água do seu rei aqui, pode mandar alguém vir buscar aqui. Ele deixou em determinado lugar e se afastou. Então assim, né, assim, e Saul, aliás, melhor, Davi ainda fala que assim como ele poupou mais uma vez a vida de Saul, ele pede que o Senhor, né, também poupe a vida dele, né, naquele famigerado lá deserto, né? E ele até se queixa de que está em uma terra estrangeira, né? Ele é obrigado a estar perambulando, né, vagando por uma terra estrangeira enquanto poderia estar na sua, tudo por causa do ódio gratuito, né, de um rei do qual ele sempre foi servo fiel e nada demais lhe fez, né? Enfim.
Então Davi relevanta essas questões, né? E que até hoje, né, fica meio que sem resposta, né? E mais uma vez, cada um vai para o seu lado. Davi vai para o seu lado e Saul, né? Entre aspas, arrependido, né? Vai para o seu, né? Davi volta então mais tarde, né? Depois daquilo ali, Davi não se sente seguro mais aonde está naquele país. Ele resolve então mudar literalmente de país. Ele vai para lá para Aquis, né? Vai para Gátia, onde a terra de Aquis, né? Onde a terra do gigante, inclusive, a terra de Golias, né? O gigante do qual ele havia matado anos antes, né? Então ele com esse intento ele fala, bom, se eu for para outro país, esse homem deixa de me perseguir, que ele não vai invadir o país vizinho à minha procura. Então ele toma essa terrível, né, decisão. Então ele vai lá, pega a sua esposa, agora no caso as suas duas esposas, né, e todos os seus homens e vão para Gat, no país do rei Aquis, né? Agora, o que vai acontecer lá, né? Se ele vai se dar bem ou se ele vai se dar mal, isso aí já é assunto para uma próxima história. Se você gostou, por favor, deixe o seu like para fortalecer a gente. Compartilhem, comentem. Fique com Deus e pense nisso.